cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Irmãos, nesta noite eu gostaria de compartilhar uma breve palavra com vocês. Quero desde já aqui agradecer a oportunidade, amém? É um momento de muita alegria para mim, também de muita responsabilidade. Eu sempre o faço com muito temor e tremor, até literalmente falando. A gente fica tremendo, mas é porque é um peso da palavra de Deus. Nós sabemos da responsabilidade que nós carregamos, nós sabemos do peso de glória que tem sobre este altar, amém? A palavra vai dizer então em Marcos capítulo 15 que o véu ele se rasgou. Fala para o seu irmão assim: o véu se rasgou. Fala para o outro: o véu se rasgou. O véu se rasgar significa hoje, Alex, que nós temos total acesso à presença de Deus. O fato de um véu ter se rasgado significa dizer que hoje Deus se faz presente em nosso meio, que Deus hoje ele habita em meio ao seu povo, amém? Mas nem sempre foi assim. Nós bem sabemos que após a queda do homem lá no jardim do Éden, Deus coloca o homem no jardim para lavrar e cuidar da terra. E aí então Adão e Eva, eles caem, eles cometem um pecado. E aí nós bem sabemos que naquele momento que eles pecam, o homem perde aquilo que ele tinha de mais precioso. Naquele momento então que Adão e Eva pecam, naquele momento em que o homem cai, eles perdem o acesso, o livre acesso que eles tinham à presença de Deus. E aí então a partir daquele momento se faz necessário um plano de redenção. Da parte de Deus começa agora um plano de salvação. Fala para o seu irmão assim: Deus tem um plano para você. Mas fala com quem acredita, Deus tem um plano para você. O homem então se afasta da presença de Deus por causa do pecado, mas agora Deus busca essa proximidade do homem em todo o tempo. E agora Deus então começa com o seu plano de redenção, ou plano de salvação, tentando novamente se aproximar do homem. Perceba que Deus nunca se afastou do homem, é o homem em que se afastou de Deus. Deus em todos os momentos, a palavra vai dizer que Deus ele descia todos os dias no cair da tarde para ter relacionamento, para ter comunhão com Adão. E no dia então que Adão peca, a palavra vai dizer que Deus desceu mesmo assim. No dia em que Adão pecou, no dia em que Eva pecou, Deus desceu da mesma maneira que ele sempre descia. Isso nos mostra que o Senhor está sempre buscando a proximidade, o relacionamento. O Senhor não nos criou, o Senhor não nos formou, o Senhor não nos fez para vivermos distante dEle, muito pelo contrário. O Senhor nos fez para vivermos na presença dEle. O Senhor me formou, o Senhor te formou para que nós vivêssemos debaixo da presença dEle, amém? E aí então Deus, ao longo do seu plano, Ele vai levantando homens a fim de aproximar a humanidade de Deus, a fim de retomar novamente esse relacionamento que Ele tinha com o homem. E aí então a palavra vai dizer que Deus levanta Noé, Deus ele levanta Abraão, Deus levanta Moisés, Deus começa a levantar homens a fim de que fosse reestabelecido esse relacionamento com o homem. Deus ele não vive, nós não podemos viver longe da presença de Deus, e Deus ele não quer que nenhum de nós venhamos fazer isso. Deus ele não quer que ninguém viva fora da presença dele. E aí então Deus vai restaurando, buscando a restauração da presença. Nós bem sabemos que no Antigo Testamento a presença de Deus ela era simbolizada pela Arca da Aliança. Repita comigo: Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus aqui na terra. O homem peca e agora a presença de Deus já não é mais de livre acesso a todos. Agora a presença de Deus ela vai ser simbolizada por uma arca. Essa arca era feita de madeira, coberta de ouro puro. E aí essa arca ela ficava no tabernáculo de Deus. E esse tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Tinha o pátio ou átrio, era o lugar externo onde pessoas pouco leprosas poderiam chegar, pessoas comuns poderiam chegar. Tinha um lugar santo onde somente sacerdotes já podiam acessar, e tinha um santíssimo lugar que somente o sumo sacerdote acessava uma vez ao ano para expiação do pecado do povo, para fazer sacrifício a Deus. E a palavra vai nos dizer que no local em que ficava a arca, lá no santíssimo lugar, o sacerdote, quando ia entrar neste lugar apenas uma vez ao ano, a Bíblia vai dizer que ele vestia as suas vestes, ele amarrava uma corda na sua cintura. As vestes do sacerdote, Alex, ela tinha sinos para fazer barulhos, porque naquele tempo a presença de Deus, ela era algo extremamente restrita. E se Deus, caso Deus não aceitasse o sacrifício ali do sacerdote, ele morria na mesma hora. E aí então ele era puxado pela corda que estava amarrada em sua cintura. Então naquele momento agora
A Arca da Aliança, a presença de Deus, era um lugar reservado, um lugar totalmente exclusivo, um lugar onde mais não qualquer um poderia acessar e nem a qualquer tempo. Só para vocês terem uma noção do quão perigoso, vamos dizer assim, era essa arca, o quão importante era essa arca. Olha para você ver o que está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Vai nos mostrar que Uzá, ele quando toca na arca, na arca que simbolizava a presença de Deus, ele morre na mesma hora. Olha para você ver o que diz a palavra de Deus. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Só para nós termos uma noção do quão importante era para Deus aquele símbolo ali da presença dele. Não era simplesmente um caixote de madeira, mas ali representava o próprio Deus em meio ao povo, e Deus exigia ali então reverência, Deus exigia ali respeito. E aí então, Uzá, até bem intencionado, a palavra vai dizer que os bois que carregavam a arca, eles tropeçaram, e a arca quando ia cair, talvez ali num reflexo, você vai ver algo caindo, é comum você meter a mão, você tentar pegar, principalmente se for algo de valor, você vê alguma coisa caindo, é comum você tentar pegar, mas a palavra vai dizer que quando este homem estende a mão e segura a arca, a ira do Senhor se acende, e ele morre ali na mesma hora. E aí eu me pergunto, mas por que Uzá morreu, se ele estava tentando fazer uma coisa boa, ele estava impedindo que a arca de Deus caísse no chão, e talvez se quebrasse, não sei, mas nós vamos entender que tinham leis, tinham regras a serem seguidas quanto à arca de Deus, existia um ritual, existia toda ali uma preparação que precisava ser feita. A arca que eles estavam carregando por bois não deveria estar sendo carregada e transportada daquela maneira. A arca só poderia ser transportada pelos levitas nos ombros dos próprios levitas. Então naquele momento nós podemos perceber o porquê a ira do Senhor se acendeu. Eles terceirizavam aquilo que o Senhor tinha para eles. Eles terceirizavam aquilo que era para eles fazer. Eles colocaram nas mãos de animais. Eles deixaram que outras pessoas fizessem aquilo que eles tinham que fazer. Aquilo que era a missão deles, eles foram omissos em suas missões. E por isso então que a ira do Senhor se acendeu. Amém? Então não é só fazer a obra de Deus, é fazer a obra de Deus da maneira correta. Não é só me dispor, não é só simplesmente eu querer ser usado pelo Senhor. Eu preciso fazer isso da maneira correta. Nós precisamos nos atentar ao fazer a obra de Deus, porque nós servimos um Deus que é santo, amém? E a palavra vai dizer que Deus, ele é terrível. Nós temos que entender que nós servimos a um Deus que é poderoso, um Deus que é amor, mas que também é justo, amém? E aí então, a palavra de Deus agora vai dizer que a arca, vai nos mostrar que a arca agora, ela fora transportada para o tabernáculo e ficava nesse lugar reservado. E ali, separando o santo lugar do santíssimo lugar, existia um véu. Fala para o seu irmão, existia um véu. Perceba que está no passado, existia, não existe mais, amém? Talvez quando eu digo que existia um véu, você imagine na sua cabeça um modelo de uma cortina, um véu que se é usado sobre o rosto. Mas aquele véu, ele tinha a espessura média de 10 a 12 centímetros, de um palmo de mão, tecido por 72 dobras de fios. A palavra, nós vamos entender que aquele véu, ele tinha cerca de 18 metros de altura por 9 metros de largura. Então não era simplesmente uma cortina. Por que é importante você entender? Daqui a pouco você vai saber que esse véu, ele era espesso. Estudiosos vão dizer que somente uma junta de bois poderiam romper ou rasgar aquele véu. Fala para o seu irmão assim, homem não conseguiria. Algumas pessoas já entenderam. A palavra vai dizer que o véu, ele se rasgou de cima a baixo. Nós vamos ver que o véu, ele era espesso, o véu, ele era grosso, e que homem nenhum conseguiria rompê-lo. Mas a palavra vai dizer no versículo que nós lemos que o véu se rasga de cima para baixo, nos mostrando que a obra foi feita pelo Senhor e não por homem, nos mostrando que aquilo que acontecera não veio da terra, não foi feito por mãos humanas, era humanamente impossível rasgar aquele véu. Mas a palavra vai dizer que o véu, ele se rasga de cima a baixo. É novamente Deus dando continuidade ao seu plano de redenção, ao seu plano de salvação. E aí então, o plano de Deus continua, nós bem sabemos, ele envia agora o seu Filho.
Deus ele tentou, ele enviou Noé, ele usou Abraão, ele usou Moisés, assim como bem como vários outros homens, mas não satisfeito, não conseguindo obter 100% de êxito em seu plano, Deus agora envia o seu próprio Filho. Deus não se contenta em ficar longe de mim e de você, e agora Ele envia o seu Filho para que nós pudéssemos nos voltar a relacionarmos com Ele. E aí então Deus envia o seu próprio Filho, e Jesus, você bem conhece a história, eu não preciso dizer, Jesus ele vem, ele nasce, ele cresce com um propósito, ele dá início ao seu ministério, e ele é preso e crucificado para que se cumprisse a palavra do Senhor, e em um dos seus últimos momentos, uma de suas últimas palavras, ele vai dizer: ei, está consumado. Está consumado. É aqui Jesus olhando para o Pai, falando: ei papai, o plano do Senhor está consumado. Ei pai, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu para fazer, está feito, está consumado. O seu plano de redenção está consumado. Agora a humanidade pode novamente acessar a sala do trono. Agora a sua criação pode novamente se voltar ao Senhor. Repita comigo: está consumado. Aleluia. Está consumado. E aí então, Cristo, com sua missão 100% eficaz, Ele consegue novamente nos dar o acesso ao véu. Ela vai dizer que Ele brada tetelestai, que significa dizer que está pago integralmente. Jesus não pagou uma parcela da nossa dívida, Jesus não pagou a entrada da nossa dívida, Jesus ele pagou integralmente a minha e a sua dívida. Vocês têm noção do que isso significa dizer que Cristo ele pagou integralmente? Antes de Cristo nós éramos condenados, nós já estávamos fadados ao fracasso, condenados, e aí então vem Cristo e decide morrer, decide pagar uma dívida que não era dele. Ele vem e decide fazer um sacrifício, ele decide pagar um preço, ele decide morrer por um pecado que nunca cometeu. Só que para que eu e você pudéssemos ter novamente acesso ao Pai, para que eu e você pudéssemos novamente chamar Ele de Pai, ter acesso à presença dEle livremente, amém? Só quem tem livre acesso à sala do Pai, dá um glória a Deus aí, amém? Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, e não há nada mais maravilhoso do que isso. Hoje você não precisa mais, você não é dependente mais, Edson, de um sumo sacerdote, você não é mais dependente, né? Tinha todo um ritual, tanto para entrar na presença de Deus, quanto para o perdão dos pecados naquela época. Nós bem sabemos que todas as vezes que um homem pecava, era necessário o derramamento de sangue. Todas as vezes que o homem pecava, um animal era morto. E aonde que começou isso? Com o próprio Deus. Na queda do homem, em Gênesis capítulo 3, o homem cai, o homem peca, e a Bíblia vai dizer que eles cozeram para si folhas de videira. E aí a palavra vai dizer que Deus, o próprio Deus, ele desce e arranca essas roupas que eles fizeram para eles, e agora faz para eles roupas com peles de animais, para mostrar para o homem que toda vez que você pecar, sangue vai ser derramado, para mostrar para o homem que o pecado gera a morte. Fala para o seu irmão assim: o pecado gera a morte. E aí então, todas as vezes que o homem pecava, algum animal morria, você conhece a história, até que o verdadeiro Cordeiro derramou seu sangue, até que o Cordeiro de Deus decide derramar o seu sangue em nosso favor, e aí agora não mais se faz necessário um derramamento de sangue, amém? Agora eu e você temos livre acesso à sala do trono. Hoje você não precisa mais derramar um sangue animal para ser perdoado. Hoje você não precisa esperar mais um ano para um sumo sacerdote chegar diante de Deus por você. Hoje você não precisa mais ficar separado da presença de Deus por um véu. Hoje você tem livre acesso à sala de Deus. Hoje você tem livre acesso ao trono de Deus. Amém? Gostaria que você levantasse a sua mão nesse momento e por 30 segundos fechasse seus olhos e agradecesse a Deus pelo sacrifício. Agradeça a Deus porque Ele morreu e Ele te deu acesso novamente. Nós precisamos ter noção do tamanho do sacrifício que foi. Se eu fosse você, eu agradeceria com mais fervor, eu agradeceria com mais entusiasmo,
Se eu fosse você, eu agradeceria com mais vontade, porque Ele nos livrou do império das trevas, Ele nos livrou da morte, Ele nos livrou de uma condenação eterna, e por isso, Senhor, nós glorificamos o Teu nome. Aleluia. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. E aí então nós temos agora livre acesso. Repita comigo: eu tenho livre acesso. E é muito bom ter um livre acesso à sala de Deus. É muito bom ter livre acesso à presença de Deus. Poder sentir Deus em meio aos louvores. Poder vir à casa do Senhor e você entoar louvores na certeza de que Deus está recebendo. É você poder fazer uma oração lá na sua casa, sozinho, dentro do seu quarto, trancado, mas na certeza de que tem um Deus que é vivo e que está pronto para te responder. Amém? E aí então o homem ganha novamente o livre acesso à sala do trono, depois do sacrifício que Cristo faz. Mas isso traz consigo um problema para a humanidade. Qual o problema? O que uma coisa tão boa assim poderia ter de ruim, mas não seria ruim propriamente dito? O problema é que nós começamos a nos acostumar com a presença. O problema é que a humanidade começou a banalizar a presença de Deus. Tudo aquilo que é mais restrito, nós valorizamos mais. Vocês concordam? Tudo aquilo que é mais restrito, quando a Arca da Aliança estava lá, restrita, acho que as pessoas valorizavam mais. Mas agora a presença de Deus, ela tem um livre acesso, e muitas pessoas, muitas vezes, começam a banalizar a presença de Deus, começam agora a viver a qualquer maneira. Poxa, se eu não vier ao culto hoje, domingo que vem tem mais. Se eu não orar hoje, daqui a pouco eu posso orar, depois eu oro. Se eu pecar agora, o Senhor me perdoa, não tem problema. Nós começamos a viver uma vida banalizando a presença de Deus, e isso é muito perigoso. Nós precisamos voltar a dar o verdadeiro valor à presença de Deus. Nós precisamos voltar e entender o verdadeiro peso que tem nisso. O Edson pregava pela manhã e ele deu um exemplo. O pessoal antigamente, para fazer esse sacrifício uma vez por ano, eles viajavam por dias com animais, separavam, tinham todo um trabalho para que eles pudessem ser perdoados uma vez ao ano. E você tem acesso ao Pai todos os dias. Então que você possa ter certeza e ciência disso, que esse livre acesso não torne banal o seu relacionamento com Deus, mas muito pelo contrário, que você possa aproveitar desse seu livre acesso para acessá-lo todos os dias. Amém? Naquela época era uma vez ao ano, e até hoje tem irmão, Edson, que só chega a Deus uma vez ao ano. Fala misericórdia para o seu irmão. Tem irmão que até hoje está no tempo da lei, é só uma vez ao ano que ele vem na igreja, uma vez ao ano que ele ora, uma vez ao ano que ele louva a Deus. Fala para o seu irmão, está amarrado. Nós precisamos cultuar esse Deus todos os dias, amém? Nós precisamos louvar a esse Deus todos os dias, não só no templo, mas aonde quer que estivermos, amém? E aí então, uma vez que percebemos o tamanho desse sacrifício de Deus, uma vez que nós percebemos o tamanho da vontade de Deus se relacionar conosco, nós cremos, eu creio que se levanta aqui uma geração que não banaliza a presença de Deus, amém? Eu creio que aqui existe uma geração que valoriza a presença de Deus. Eu creio que existe sim aqui um povo que de fato ama estar na presença de Deus, pessoas que escolheram viver na presença de Deus Todo-Poderoso, amém? E existe um benefício para quem toma posse desse sacrifício que Deus faz. Algumas coisas vão acontecer quando Jesus morre naquela cruz, e essas coisas, o fato de Cristo ter morrido na cruz por mim e por você, vai trazer para mim e para a sua vida alguns benefícios, amém? Quem gosta de notícia boa aí, levanta a mão. Não há quem não goste. Cristo já não bastasse toda a sua bondade, uma vez que Cristo morre por mim e por você naquela cruz, nós ainda seremos mais beneficiados, nós ainda seremos mais abençoados, porque o Senhor, Ele nos ama, amém? O Senhor, Ele te ama. Fala para o seu irmão aí, o Senhor te ama. Aleluia. Não sei se vocês têm noção, não sei se vocês conseguem mensurar, que tudo que Deus fez foi para estar perto de você. Tudo que Deus fez ao longo da história, desde que o homem caiu, tudo que Deus fez é para estar mais perto de você.
Tudo que Deus fez é simplesmente para poder se relacionar com você. Fala para o seu irmão, você está com moral, hein? Aproveita essa oportunidade, amém? E aí então vão acontecer alguns benefícios. E o primeiro benefício que nós vamos ter é isso que nós já falamos. Nós temos agora livre acesso à presença de Deus. Coloca aí para mim. Efésios, capítulo 2, versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então o primeiro benefício que vai nos chegar, a primeira coisa boa que vai nos acontecer é o livre acesso. A palavra vai dizer que no momento em que Cristo morre, que Ele dá o seu brado, o véu do templo é rasgado de cima a baixo, dando acesso à sala do trono, dando acesso à presença de Deus. Então o primeiro benefício que vai acontecer é esse que nós já falamos. Eu agora e você temos acesso à sala do trono. Você tem um contato direto com Deus. Fala para o seu irmão assim, Deus ouve a sua oração. Você tem noção do que é ser um pequeno pecador diante de um Deus tão grande, mas você mesmo assim sendo esse pequeno pecador, Alex, orar e ter a certeza de que Deus está te ouvindo? E mais do que isso, ter a certeza de que Ele está pronto para te abençoar? Nós temos acesso à sala do trono. Segundo benefício então que nós ganhamos com o sacrifício de Cristo na cruz por nós, nós recebemos perdão e justificação. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas ou dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Fala para o seu irmão, em Cristo você é perdoado. Ele nos livra então de uma condenação eterna. Ele vem sobre a mim e sobre a sua vida com perdão e com justificação. Antes de Cristo você já estava condenado. Antes de Cristo nós já estaríamos fadados a toda uma eternidade em condenação. Mas a palavra vai dizer que através do sacrifício dele, eu e você agora somos livres. Eu e você agora não devemos mais nada para o diabo, nós não devemos mais nada para o pecado, não devemos mais nada para a morte. Amém? Eu e você agora somos em Cristo perdoados. E aí então nós temos o acesso à sala do Senhor. Eu e você então agora nós somos perdoados, somos justificados pela palavra, pelo sacrifício de Cristo. E aí uma terceira coisa vai acontecer, porque somos perdoados, nós temos paz. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Uma vez que Cristo morre por mim e por você, uma vez que nós tomamos posse desse sacrifício, agora o meu coração ele pode ter paz. Eu que estava condenado à morte, agora posso dormir e repousar o sono dos justos. Eu que estava com uma dívida enorme, agora tenho a certeza de que Cristo já pagou e agora eu posso descansar nesse Cristo. E agora já as circunstâncias terrenas não ditam mais o meu sossego. Agora as circunstâncias da vida diversas já não tiram mais a minha paz, porque a paz que Cristo dá, ela não é momentânea. A paz que Cristo ela te dá, ela não é como a que o mundo te dá. Ela não é a mesma paz que você tem quando você tem dinheiro, não é a mesma paz que você tem quando você está com saúde, com estabilidade. Não, porque tudo isso pode passar. Mas a paz que Cristo veio para me dar, que Cristo veio para te dar, ela é uma paz verdadeira, é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que está acima de tudo e de todos, amém? E não existem circunstâncias adversas que possam tirar a paz que Cristo nos deu, aleluia. Então, o quarto benefício que Cristo trouxe para nós com o seu sacrifício, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Uma vez que eu e você tomamos posse do sacrifício de Cristo, nós somos uma nova criatura. Cristo tem para mim e para você agora uma nova vida. Fala para o seu irmão, você é nova criatura. Vejamos. Imagina se tudo que Deus fez, todo esse plano de redenção, de salvação de Deus, Ele usa homens, Ele envia o seu próprio Filho, Ele faz tudo isso
para você continuar com o seu mesmo estilo de vida? Para que isso não surtisse efeito algum nas nossas vidas, não. O sacrifício de Jesus, ele tem um objetivo e nós precisamos, ao tomar posse desse sacrifício de Jesus, ter uma nova conduta, ser uma nova criatura em Cristo. Agora que nós temos ciência do tamanho do plano de Deus, agora que nós temos ciência do que Cristo fez por nós, a minha postura, a sua postura, ela precisa ser diferente. A minha postura e a sua postura, ela já não pode mais ser a mesma. Eu já não posso mais andar como quem não conhece a Cristo, eu já não posso mais fazer as mesmas coisas do que as pessoas que não conhecem a Cristo. Ei, na minha e na sua vida precisa haver diferenças. Nós vivemos numa era do nada a ver, nós vivemos numa era de que tudo pode, e hoje já não se diferencia mais cristãos de mundanos, hoje está todo mundo igual. Hoje, e eu não estou falando de roupas, eu não estou falando simplesmente de coisas estereótipas, mas até as atitudes do mundo, a igreja tem copiado. Aquilo que o mundo tem feito, muitas das vezes nós estamos trazendo para dentro da igreja, querendo imitar o mundo, querendo nos encaixar, querendo adaptar. Mas todo mundo do meu serviço vai para o bar na sexta-feira, por que eu não irei? Eu vou lá. Mas todo mundo da faculdade bebe um pouquinho, qual é o problema? E aí então nessa nós começamos a viver a mesma vida que as pessoas do mundo. E a vida de quem tem Cristo tem que ser diferente. Se você tem Cristo em sua vida e fala, eu tenho Cristo, mas a minha vida é igual a de todo mundo que está aí, então você não tem Cristo em sua vida. Me desculpe. Uma pessoa que aceita Cristo, onde Cristo chega, ele é luz, ele resplandece. É impossível Cristo ficar ofuscado dentro de você. É impossível você conseguir esconder que Cristo está em você. É impossível. É impossível você aceitar a Jesus e não ter transformação. Ei, eu sei que não é da noite para o dia. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que eu levantei a mão aqui no domingo à noite e aceitei a Cristo e na segunda-feira eu já sou uma nova criatura, eu já faço. Não, eu sei que é um processo. Mas esse processo ele precisa começar. Ele precisa ter continuidade. Ele precisa ser constante. A minha melhoria, a minha transformação, ela tem que ser constante, ainda que eu já tenha 10, 20 anos de convertido. A minha melhoria, a minha transformação, ela tem que ser constante na presença de Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, e eu sempre o cito, que é o convite que Cristo faz para o Evangelho, o convite que Jesus faz para quem quiser segui-lo. Ele diz assim, ei, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Isso é fácil de fazer? Mas é necessário. Fala para o seu irmão, é necessário. Então nós precisamos entender que a minha vida agora, Edson, ela já não é mais a mesma. A minha vida agora, ela já não pode ser a mesma, já não posso ter as mesmas posturas. Ei, o Vitor antes de Cristo não pode fazer as mesmas coisas que o Vitor depois de Cristo, senão algo está errado. Eu já não posso mais viver a mesma vida, eu preciso me tornar uma nova criatura, amém? Quinto benefício que Cristo ele vai trazer para nós com o seu sacrifício de cruz, está lá em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, porém eu vim para que tenham vida e a tenham em... Repete comigo, vida abundante. Fala com fé, vida abundante. O que Cristo tem para mim e para você é vida abundante, amém? Cristo não nos chamou para mediocridade, Cristo não nos chamou para vivermos pequenas coisas, mas sim grandes coisas na presença dEle. O que Cristo tem para nós é em abundância, a obra que Deus tem na minha e na sua vida, ela é grande, amém? Mas nós precisamos tomar posse, nós precisamos acreditar, nós precisamos crer. Por muito tempo, no meio cristão se romantizou a pobreza, era muito comum você associar as pessoas pobres, mais simples, mais humildes, a um verdadeiro cristianismo, a um verdadeiro evangelho. Você via a vovó que não tinha dinheiro para pôr uma dentadura nova, era Durepox no óculos, na dentadura, essa é a mais crente que tinha na igreja. Para de romantizar a pobreza, Cristo tem para você o melhor, amém? Cristo tem o melhor para você. Eu sei que muitas pessoas ainda têm muita dificuldade de entender isso.
Eu sei que muitas pessoas têm um certo receio quando eu falo assim: ei, Cristo tem para você o melhor carro. Tá vendo a dificuldade de aceitar? Cristo tem para você a melhor casa. Eu sei que é difícil entender, eu sei que é difícil acreditar. Você foi criado numa cultura em que te ensinaram que crente tinha que ser pobre. Eu sei, é a vida inteira ouvindo isso. Mas Cristo, Ele tem para nós o melhor. Você acha mesmo que Jesus morreu na cruz para que você fosse medíocre, para que você vivesse na pobreza, na miséria? Seu Pai é dono do ouro e da prata. Fala isso para o seu irmão, que ele não acredita quando eu falo. Fala assim: seu Pai é dono do ouro e da prata. Aí eu te pergunto, tem sentido meu pai ser dono do ouro e da prata e eu ser pobre? Tem sentido, sim ou não? Eu não estou falando ser pobre aqui de simplesmente condição financeira, não. Mas você precisa entender que Cristo, Ele tem para nós abundância em todas as áreas da nossa vida. Ei, o seu ministério tem que ser abundante também. As promessas de Deus para a sua vida, elas são abundantes, e aí tudo à sua volta vai ser abundante, tudo à sua volta vai frutificar, porque Cristo tem o melhor para cada um de nós. Lá no seu serviço, você tem que ser o melhor. Aí é doído, né? Ser o melhor, trabalhar para os outros, ser o melhor ainda, puxar saco do patrão. Será que lá no seu serviço você é o melhor? Você busca ser o melhor naquilo que você faz, em servir com excelência? Cristo nos chamou para a abundância. Cristo nos chamou para viver o verdadeiro evangelho, para buscarmos sempre sermos o melhor naquilo que fazemos, porque nós não fazemos por nós mesmos. A menos que você esteja fazendo na força do seu próprio braço, aí beleza, você vai até onde você conseguir. Mas uma vez que eu aceito a Cristo e entendo o sacrifício dele, eu entendo que já não sou mais eu, é Cristo em mim. E uma vez que Cristo está em mim, eu preciso fazer o meu melhor. Uma vez que Cristo está em mim, Edson, eu preciso ser o melhor, porque eu já não carrego mais só o meu nome. Eu sei que se eu falhar, não é o meu nome que está em jogo. Eu sei que se eu errar, não é o meu nome que está em jogo. Eu sei que quando você e eu, quando passamos lá na rua e as pessoas do mundo olham, elas não julgam simplesmente a minha vida, mas elas julgam a igreja que eu vou, elas julgam o pastor, elas julgam o Cristo, elas julgam o Deus que eu sirvo. Então a minha e a sua vida é um testemunho vivo disso. Nós precisamos viver conforme a vontade de Deus, amém? Sexto benefício, já estou caminhando para o final, que o Senhor Cristo conquistou para cada um de nós na cruz. Isaías, capítulo 53, verso 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Fala para o seu irmão assim: Deus tem cura para você. Misericórdia. Você falou? Escuta. Deus tem cura para você. Quem aqui tem alguma enfermidade? Quem aqui hoje sofre com alguma enfermidade? Levanta a mão assim, não precisa ficar com vergonha não. Ninguém está enfermo? Ninguém tem nada? Nenhuma enfermidade? Nada? Pressão alta? Ninguém tem nada? Glória a Deus. Foi sarado agora pela palavra, glória a Deus. Você não precisa viver com essa enfermidade. Vocês não acreditam, o problema é esse. Você não precisa viver com essa enfermidade. Você não precisa ir trabalhar amanhã com essa dor na coluna. Você não precisa ir trabalhar amanhã com pressão alta, com pressão baixa. Você não precisa conviver com essa diabetes. Você não precisa ficar se preocupando tomando insulina. Porque Cristo, Ele levou sobre si. Cristo, Ele levou sobre Ele. Mas para isso acontecer, eu preciso ter fé para receber. Para isso acontecer, eu preciso entender e tomar posse. Eu preciso tomar posse daquilo que Cristo tem para a minha e para a sua vida, amém? Nós precisamos entender, e aí sim nós vamos viver uma vida plena. Faça valer o sacrifício de Cristo, faça valer aquilo que Cristo fez por você. O Senhor, Ele tem cura para a minha e para a sua vida. Nós precisamos acreditar, nós precisamos tomar posse disso, amém? E por último, o que Deus tem para nós, pode ficar de pé, eu termino agora. Último tópico,
porque está longe de ser a última coisa que Deus tem para nós, porque o Senhor tem infinitamente mais, amém? João capítulo 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Cristo tem vida eterna para mim e para você, amém? Cristo conquistou na cruz para mim e para você a salvação. Nós bem sabemos que essa vida na terra, a vida na terra é boa, sim ou não? A vida é boa, sim ou não? Mas ela é passageira, e na eternidade será ainda melhor. Nós sabemos que aqui nós até o servimos, até temos acesso, mas na eternidade nós o veremos face a face. O que Cristo tem para nós é eterno. E aí então vai se concretizar 100% do plano da redenção do Senhor. Quando Ele voltar e buscar a tua noiva, quando eu e você formos morar com Cristo na nova Jerusalém, amém? E aí então veremos face a face, e aí então reinaremos com esse Cristo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa noite, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração, você que o pode. Eu gostaria que você orasse nesta noite como quem toma posse do sacrifício que Cristo fez por você. Eu gostaria que você orasse nesta noite falando: ei Deus, eu aceito, eu tomo posse do sacrifício de Cristo por mim na cruz. Eu entendo e eu aceito aquilo que o Senhor conquistou para a minha vida. Comece a orar nessa noite e agradecer a Deus pelo livre acesso que Ele te deu. Comece a agradecer porque agora o Senhor, Ele ouve a sua voz. Você não depende mais de um sumo sacerdote. Comece a falar com Deus nessa noite. Comece agora a agradecer a Ele pelo perdão que Ele te deu, por te livrar da condenação eterna. Comece agora a pedir e agradecer a Deus pela justificação dEle sobre a sua vida. Ele te livrou do laço da morte, Ele te livrou da condenação eterna. Comece a agradecer a Ele porque Ele encheu nossos corações de paz. Comece a agradecer a Ele porque Ele nos deu uma nova vida, uma vida abundante. Agradece a Deus por essa cura que Ele está liberando sobre a sua vida. Agradece agora a Deus porque Ele tem sarado as suas feridas. E agradeça a Deus pela salvação dEle sobre nós. Pai querido e amado, nesta noite nós queremos te agradecer. Ó Pai, agradecer pelo teu sacrifício, pelo teu plano de redenção. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor fez de tudo para se aproximar de nós novamente. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, ó Pai, porque mesmo sendo pobres, pecadores, o Senhor nos amou, o Senhor nos insistiu em cada um de nós. Obrigado, ó Pai, porque ainda sendo inimigos, o Senhor nos amou. Obrigado, ó Pai, pelo teu sacrifício, ó Pai. Nós tomamos posse, ó Deus, de todos os benefícios que vêm com Ele, Senhor. Ó Pai, eu profetizo que o teu povo vai viver uma vida abundante. Ó Pai, eu profetizo que o teu povo vai ser curado, que o teu povo vai viver em paz. Ó Pai, nós profetizamos, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua presença, ó Deus, ela será real em nossas vidas, diariamente, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer e faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos dar mais uma salva de palmas bem alegre para esse Jesus, por esta palavra que nós recebemos nessa noite, amém? Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra, que está feliz com essa palavra, amém, eu também, amém? Irmãos, que vocês tenham uma semana de vitória, uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. E quarta-feira nós estaremos aqui com o nosso pastor, amém? Amém?
Então que Deus abençoe. Agradecer pela vida, né, do nosso irmão Vitor. Que Deus continue usando ele na palavra. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Levante suas mãos para o alto. Que o amor de Deus Pai, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós. Bom em paz. Que Deus o abençoe.